Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à BRH Brasil o convite para este breve encontro virtual e devo dizer que falo com alguma emoção sobre este tema, porque é um tema que infelizmente aflige a todos nós, em qualquer parte do mundo, mas eu vou falar com a dupla situação de português, apesar de um português residente há 22 anos no Brasil, mas tendo uma filha e um genro no front desta batalha porque são médicos. Portugal é citado com frequência como um bom exemplo do controle à pandemia, sobretudo quando comparado com os vizinhos Espanha e Itália e também Inglaterra. O nível de letalidade em Portugal anda nos 3,7%, já teve um pouquinho melhor do que está. Espanha está nos 12%, Itália nos 12,5% e o Reino Unido ainda numa situação pior que são os 15%. Enfim, como sabem, uma das razões da letalidade elevada na Itália tem a ver com a idade das pessoas, a idade das pessoas idosas. Há muitas pessoas idosas, mas Portugal é o segundo país da Europa com o maior número de idosos. Portanto, também nessa comparação, Portugal tem de facto uma diferença que vale a pena observar porque é que isso acontece. Outro fator também que, digamos, que torna Portugal um caso particular é, por exemplo, comparando com Espanha, o número de leitos de CTIs em Portugal por média de habitante é menos de metade de Espanha. Portanto, teoricamente, devia, em termos percentuais, morrer menos gente em Espanha do que está morrendo em Portugal. Obviamente que não é o único bom exemplo que nós temos a seguir. Temos a Alemanha, a Noruega, a República Checa, a Nova Zelândia, entre outros, mas hoje o tema que nos traz aqui é sobre Portugal. O que é interessante nós observarmos é que nós estamos perante um vírus que é relativamente imprevisível. Não é difícil nós termos uma projeção que se mantenha durante muito tempo, porque todos os dias aparecem novidades sobre esse vírus. Por exemplo, esta semana foi verificado em Portugal que o número, portanto, dentro da faixa etária que mais cresce o número de infecções, neste momento é entre os 20 e os 29 anos. E 60% do crescimento está entre mulheres. O que contraria todas as tendências anteriores, que eram uma doença com um nível de letalidade elevada, sobretudo em pessoas idosas e com uma predominância de homens. Não é? Nós sabemos que, por exemplo, em Wuhan, que foi o início desta pandemia, houve já mais de 100 casos de reinfecção, quando nós pensávamos que as pessoas ficavam imunes com esse vírus. E no caso de países onde a pandemia estava relativamente controlada, como os japoneses e os coreanos, nós verificamos nos últimos dias um aumento de infecções. Então, realmente estamos perante uma situação que a humanidade não consegue identificar os contornos e controlar. E por alguma razão, Portugal está a controlar um pouco melhor que a maioria dos outros países. Eu acredito que a razão principal tem sido um isolamento social rigoroso, muito rigoroso. Foi o primeiro e talvez seja o último país dentro da Europa a assumir esse tipo de controle. Não é? Nós neste momento estamos com 1,7% de contágio diário e mesmo assim está previsto manter o estado de emergência até maio, exatamente para evitar esses focos de reincidência. Mas a diferença maior foi no início do isolamento social. Portugal tomou medidas restritivas à circulação social, logo apenas com 245 casos de infecção e sem morte absolutamente nenhuma. Não é?
Enquanto que, por exemplo, Espanha demorou muito mais tempo a tomar essas decisões de restrição social. Não é? Por exemplo, Espanha só depois de mais de 2.000 casos de pessoas infectadas, e Itália só depois de mais de 9.000 casos de pessoas infectadas é que adotaram isolamento social. É interessante nós verificarmos que a percentagem de pessoas que deixaram de se infectar depois do isolamento social é relativamente a mesma entre Espanha, Itália e Portugal. A diferença é que, como Portugal começou com essas restrições muito antes, o que aconteceu foi naturalmente que uma questão de progressão geométrica, a progressão foi de uma base muito menor, portanto, uma progressão de 6 vezes mais, por exemplo, numa base de 250 é totalmente diferente de uma progressão de 6 vezes mais numa base de 2.000 ou de 9.000 casos. Eu acredito que essa foi a principal razão porque Portugal tem obtido um controle bastante satisfatório da progressão da pandemia, não é? Mas também houve um pragmatismo interessante. Os infectologistas sempre falam que as duas medidas que controlam a pandemia é o isolamento social e a testagem, não é? Portugal também gostaria de ter adotado essa política de testagem, mas viu o que é que se passou em Espanha, que usaram os testes rápidos e 75% das pessoas que são diagnosticadas negativamente com os testes rápidos não têm de facto uma efetividade desse teste negativo. O teste rápido é importante para as pessoas que acusam positivo, isso realmente tem uma fidelidade muito grande, mas 75% das pessoas que são positivas portanto, não testam como positivas no teste rápido. Foi exatamente o problema maior em Espanha. Eles confiaram, digamos assim, nesses resultados e quando deram conta, a pandemia já estava a um nível extremamente elevado. Não é? Mesmo os Estados Unidos tentou entrar por essa via dos testes, precisava de cerca de 30 milhões de testes mensais para fazer o controle da pandemia e até hoje só conseguiu 4 milhões na totalidade dos testes realizados até agora, porque, como sabemos, existe uma escassez mundial muito grande de testes, sobretudo testes sorológicos, que são aqueles que são mais rigorosos. Não é? Então, esse pragmatismo fez com que Portugal investisse tudo no isolamento social. E isso deu os resultados que nós sabemos. 12 dias depois de aparecer o primeiro caso de infecção, Portugal estava a decretar o estado de emergência, que é um estado de exceção equivalente a um estado de guerra civil, não é? Em que a circulação nas ruas está proibida a pessoas não autorizadas, portanto sujeitas à prisão. É possível fazer cercas sanitárias. O que é que isso significa? O isolamento de cidades, que ninguém pode entrar e sair dessas cidades. O confisco da propriedade privada, portanto o Estado pode requisitar hotéis, por exemplo, para a alocação de doentes ou de médicos, pode requisitar instalações desportivas para instalação de hospitais, entre outros, não é? E tudo isso foi feito com muita rapidez e com um grande rigor. Acredito eu que estas foram as duas principais razões porque nós, de facto, conseguimos o controle da epidemia que conhecemos. Mas houve outras, naturalmente, também muito importantes. Em primeiro lugar, o alinhamento entre todos os players em Portugal. O Presidente da República, que é de um partido centro-direita, o do Governo, que é de um partido centro-esquerda, a oposição, as prefeituras, os médicos, etc., todos estiveram de acordo com um mesmo plano de emergência nacional. Isso deu uma coesão e uma consistência muito grande
às medidas tomadas para conter a pandemia. Como sabemos, isso não aconteceu na Itália, onde se fez campanha para a Itália não para, o Reino Unido, onde o próprio primeiro-ministro fazia questão de dizer que apertava as mãos das pessoas infectadas e bastava lavar a mão para ficar de novo sem o vírus, e infelizmente sabemos que ele passou pela UTI, e até o próprio Estados Unidos, que durante muito tempo defendeu o não isolamento, e hoje vemos que é o próprio Presidente da República que mantém, de facto, uma crítica aos governadores que estão tentando aliviar esse isolamento. Portugal, desde o início, fechou as fronteiras. Eu próprio estou aqui perto de São Paulo, em Alphaville, Barueri. Recebi um WhatsApp dizendo que eu tinha 48 horas para regressar a Portugal, se eu quisesse, não é? Porque iam fechar as fronteiras. Legalizaram imediatamente todos os imigrantes ilegais para que eles tivessem acesso à assistência de saúde que qualquer português teria. A mídia foi muito persuasiva, portanto, mostrando exatamente as consequências dessa pandemia e os cuidados que era necessidade de ter. E também vamos confessar que a cultura portuguesa, fadista, mais pessimista, etc., também ajudou, não é? Eu diria que nesse sentido é meio oposta à cultura brasileira, que acredita que as coisas nunca são tão ruins quanto parecem. Em Portugal, talvez seja exatamente o contrário. As pessoas acreditam que pode ser pior do que parece, então todas as medidas de precaução não são em excesso, não é? São medidas que têm que ser levadas muito a sério, e se há que cometer, digamos, alguma imprecisão, que seja por excesso e não por defeito. A solidariedade social também foi, de facto, impressionante. Houve grupos de jovens que adotaram idosos para lhes fazer as compras, para cuidar deles, etc., durante esse período, para que eles não saíssem de casa. As próprias instituições económicas, como bancos, commodities, energia, água, etc., tomaram medidas que ajudavam as pessoas nesse período de privação de rendimentos, não é? O governo investiu 9% do PIB para que quase metade dos trabalhadores recebessem uma ajuda económica durante o período da pandemia, para que as pessoas não sofressem significativamente com a perda de salários, quer por layoff, quer por outras medidas, enfim, eventuais falências, etc., que pudessem existir. Foram criadas leis de proteção às pessoas que estavam perdendo rendimentos. Por exemplo, as pessoas que perdessem mais de 20% dos rendimentos teriam um período de carência do pagamento das rendas dos aluguéis de casa, por exemplo, não é? Portanto, todos os utensílios de proteção, máscaras, luvas, viseiras, etc., tinham um lucro máximo estipulado de 15%, exatamente para não haver especulação. A circulação nas lojas que eram consideradas indispensáveis, como mercados, farmácias, etc., estava regulada. Por exemplo, pequenos mercados não podiam ter mais de 2 pessoas em simultâneo dentro do mercado. E as boas relações com a China também facilitaram a aquisição desses insumos, não é? Agora, o que é talvez interessante até aqui para o Brasil é que uma das razões que são evocadas pelo baixo nível de contágio em Portugal é o facto dos portugueses, que hoje têm mais de 60 anos de idade, terem sido vacinados pela BCG, que é uma vacina da tuberculose,
Eu diria que tuberculose foi erradicada em último lugar em países de terceiro mundo. Curiosamente, o Brasil também é um dos países onde a BCG, a vacina contra a tuberculose, foi de facto massificada. E talvez isso esteja na origem do relativo baixo nível de contágio que ainda hoje existe no Brasil. Então é uma felicidade, digamos assim, uma felicidade relativa, termos tido tuberculose mais tempo que os outros países mais ricos. Isso nos permitiu ser vacinados pela BCG e, consequentemente, ter uma imunidade aparentemente um pouco maior que os países que não passaram por essa vacina. Não é? Os técnicos de saúde em Portugal, de um modo geral, passaram a ser tratados do ponto de vista social como verdadeiros heróis. Não só nos posts do Facebook, etc., que isso é sempre interessante, mas sobretudo no dia a dia. Os restaurantes enviavam comida aos hospitais para presentear os profissionais de saúde, os supermercados tinham horários específicos para profissionais de saúde, até as creches perto dos hospitais passaram a funcionar exclusivamente para os filhos dos profissionais de saúde. E não deixa de ser interessante que muitas pessoas cederam a sua habitação perto dos hospitais para que os profissionais de saúde pudessem residir perto do hospital e não tivessem que circular na sociedade, naturalmente, com todo o perigo de contágio que isso tem. A minha filha é um exemplo disso. Ela hoje está a residir a 100 quilómetros da sua residência para ficar perto do hospital, porque houve uns moradores que fizeram a gentileza de ir morar com outros familiares para que o apartamento deles pudesse ser utilizado pelos médicos que estão a trabalhar em regime de 12 horas diárias perto desse hospital. Então essa solidariedade social, a par do apoio das empresas de commodities, dos bancos, a par do apoio significativo do governo, 9% do PIB, que complementa o salário de praticamente metade dos trabalhadores de Portugal. Tudo isso, associado a uma boa consciência dos perigos da pandemia, levaram os níveis de isolamento que nós sabemos. Não é? Então, digamos assim, esse inconveniente de ter fronteiras fechadas, ter um isolamento social restrito, etc., de alguma forma era compensado pelo alento que as pessoas sabiam que valia a pena esse sacrifício. A grande questão, quando nós falamos do controle da pandemia, é a questão de natureza económica, não é? Mas como dizem os portugueses, ser pobres nós já sabemos o que é. Estar morto é que seria algo inusitado para nós. Então, a pobreza nos assusta, sim, mas nos assusta muito mais a morte. E nesse sentido, vamos evitar a morte com estas medidas económicas que têm naturalmente um impacto muito negativo. O FMI prevê uma quebra do PIB na ordem dos 9%, que aliás é aquilo que nós já tivemos em 2008, 2014, quando foi a grande bolha do setor imobiliário dos Estados Unidos. Não é? Nós neste momento temos 20% das empresas totalmente paradas. Mas também, não só do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista económico, privilegiamos o conhecimento científico. Então, várias universidades, como a Northwest, Chicago, Imperial College, etc., não deixam dúvidas que o isolamento social é aquele que nos traz a médio prazo melhores resultados económicos. Não é? Nós sabemos que, por exemplo, uma perda de uma vida nos Estados Unidos tem um impacto negativo na economia norte-americana de 2 milhões de dólares. Um estudo recente, semelhante aqui no Brasil, a perda de um brasileiro tem um impacto negativo em cerca de 630 mil reais. Não é?
não é que o brasileiro tenha menos valor que o norte-americano, é que o peso que as pessoas têm numa economia maior é naturalmente maior, não é? Então, a decisão do governo investir imediatamente 9% do PIB, pagando salários e ajudas de custo e subsídios de desemprego, para que as pessoas estivessem um pouco mais tranquilas nesse processo, foi de facto muito importante. E nós começámos logo a ter resultados positivos. Por exemplo, durante a pandemia, Portugal captou grandes investimentos estrangeiros, nomeadamente franceses, ingleses e alemães, porque sabem que Portugal é dos países que vai recuperar mais rapidamente pós-pandemia devido às medidas de isolamento que teve. E a previsão que nós temos é de uma recuperação da pandemia superior a 5% logo em 2021. Mas mesmo assim, ainda até voltarmos aos níveis de 2019, vamos precisar de 2 anos de recuperação económica gradual. Essa retomada gradual vai acontecer a partir de maio. Já estão projetadas medidas que podem levar até um certo isolamento social relativo durante 2 anos, se entretanto não for encontrada a vacina ou medicamentos para a cura, e nós estamos preparados, ou estamos nos preparando, digamos, para viver de uma forma bastante diferente. Por exemplo, a Universidade do Porto está fornecendo testes sorológicos, aquele que tem mais garantia, mais confiabilidade, para todos os pesquisadores, todos aqueles que não puderem trabalhar em home office e tiverem que voltar para a universidade, para que os seus muitos doutorados e outras pesquisas não podem aguardar durante tanto tempo, e essas pessoas, por exemplo, estão a ser acompanhadas com testes sorológicos para poderem voltar ao trabalho. A previsão é que durante estes 2 anos, pelo menos 30% das pessoas que hoje estão em home office continuem também em home office. O próprio governo está a financiar aceleradoras de startups em conjunto com a Google, fornecendo 100 mil euros a cada projeto startup, exatamente para que a economia seja reativada com novos projetos e projetos inovadores. E hoje mesmo vai sair o resultado de um grande hackathon da União Europeia, em que Portugal foi o 6º país com mais projetos, com 500 projetos. São projetos exatamente inovadores para combater a Covid-19. Projetos relacionados com saúde, coesão social, negócios, educação, etc. E nós saberemos hoje quais são os resultados desse hackathon, e são projetos que vão ser financiados e que vão ajudar, de facto, o país nesta reentrada, que nós esperamos que seja uma reentrada exponencial. Bom, isto é aquilo que eu tinha para dizer. Eu agora vou tentar responder aqui a algumas perguntas que estão a ser apresentadas por escrito. Portanto, sintam-se à vontade de fazer as vossas perguntas. A Patti fala que as fronteiras dos países da União Europeia foram fechadas, mas cidadãos portugueses podem entrar no país? Não, não podem. As fronteiras estão de facto fechadas. Todos nós recebemos uma mensagem do governo, através das embaixadas, etc., dizendo que tínhamos um determinado prazo para voltar ao país. E quem não voltasse nesse prazo tinha que se conformar que só voltaria depois das medidas de isolamento social estarem definidas, não é? Se tiverem mais alguma questão, podem colocar. Bom, o que eu julgo que é interessante para os brasileiros é nós bebermos um pouco
a experiência de países como Portugal, no sentido positivo, a República Checa, a Alemanha, enfim, a Nova Zelândia, a Noruega, etc., e não repetirmos os erros da Espanha, da Inglaterra, de Itália, etc. Não é? Isso é que me parece a mim que é mais interessante nesta live, que é dirigida a brasileiros, não é? Esses aprendizados de nós, enfim, repetirmos as boas práticas e evitarmos aquelas que não deram resultado, não é? Nós vimos que o excesso de confiança de Inglaterra e de Itália e dos próprios Estados Unidos resultou em situações realmente bastante graves, não é? Hoje o número de mortos nos Estados Unidos é muito grande. Ainda ontem o prefeito de Nova York se mostrava bastante indignado por no Brasil estarem a ser, enfim, o isolamento social estar a ser aligeirado rápido demais, porque o isolamento social de facto é eficaz quando ele é tomado quando o número de vítimas ainda é relativamente baixo. Quando o isolamento social já é tomado com um número de vítimas muito elevado, tudo é exponencial, não é? Então não conseguiríamos o controle que neste momento ainda existe no Brasil. Agora, temos os outros fatores, como eu disse, é um vírus bastante desconhecido e até improvável em muitos aspectos e portanto, tudo é possível. A questão da BCG pode ser, de facto, um fator de controle da pandemia, como foi em Portugal e aparentemente está sendo no Brasil. Questões de clima, enfim, há N questões que nós não sabemos identificar ainda, que podem justificar os números relativamente bons que nós ainda hoje temos no Brasil. O que ninguém consegue prever é exatamente o desenvolvimento que esses números podem ter sem o bendito isolamento social, que, como eu disse, tem um impacto imediato económico extremamente elevado e gravoso, mas tem um impacto de médio e longo prazo extremamente positivo. Foi assim, por exemplo, em relação à gripe espanhola. Por exemplo, há um estudo da Universidade de Chicago que identificou o que se passou em 43 cidades norte-americanas durante a gripe espanhola, em que algumas delas tiveram isolamento social, até cerca sanitária, portanto as pessoas estavam proibidas de entrar e de sair dessas cidades, e o resultado, depois da recuperação, nomeadamente da criação de emprego, foi muito mais favorável àquelas cidades que tiveram isolamento total, não é? Então, essas são as práticas, digamos assim, que nos podem inspirar, não é? Bom, a Ângela pergunta as práticas dos profissionais de RH. Os profissionais de RH são fundamentais neste processo, não é? Em primeiro lugar, para criar... Eu vou fazer uma live sobre os profissionais de RH no dia 5 de maio, exatamente falar dos profissionais de RH na questão da pandemia. Se estiverem atentos ao site da ABRH de São Paulo, que é a seccional que eu pertenço, por favor, podem participar nesse webinar onde eu vou aprofundar esse tema. Mas os profissionais de RH são fundamentais, não é? São fundamentais para criarem uma nova dinâmica da gestão das organizações. Nós introduzimos com a pandemia, sobretudo com a quarentena, e introduzimos novas práticas de relacionamento das empresas, novas formas de trabalho, incentivámos o uso da tecnologia, etc. E todas essas políticas passam pelo RH. Então, o RH é fundamental, não é?
A Pati pergunta se há previsão do relaxamento do isolamento em Portugal. O Presidente havia falado em 2 de maio. Não, a data de 2 de maio continua a ser válida. Repare, nós estamos neste momento, dia 23 de abril, com 1,7% de contágio, que é um nível extremamente baixo comparado com os outros países. Portanto, a previsão é que 2 de maio esse número ainda esteja mais baixo. Então, tudo indica que a partir de maio vai haver um relaxamento do isolamento social. Mas vai ser tudo muito gradual, como eu disse. A previsão é que as funções que estão em home office continuem em home office. Mais atividades vão ser consideradas essenciais para a vida económica, e essas são as atividades que vão ser maiores. Por exemplo, a frequência das universidades e das escolas vai passar a ser facultativa. O governo português criou um canal de TV só para a escolaridade básica. É um canal que transmite 24 horas por dia a chamada telescola, não é? Exatamente para que a escola seja facultativa, em que as pessoas podem continuar a assistir às suas aulas online, e quem quiser pode ir para os bancos da escola, e aqueles que forem para a escola vão ter testes sorológicos garantidos e gratuitos, não é? Então vai ser um relaxamento extremamente controlado, um relaxamento com cuidados muito especiais. Bom, chegamos ao final da nossa live. Espero que estas informações tenham sido interessantes para vocês e, sobretudo, que sejam inspiradoras daquilo que nós precisamos de fazer no Brasil e em qualquer outra parte do mundo, porque esta pandemia ainda veio para durar, não é? Estamos ainda no início de um processo que nos vai, de facto, modificar a vida durante muito tempo, e provavelmente não voltaremos mais à situação que tínhamos. Em alguns aspectos vai melhorar muito, noutros, infelizmente, vamos ter saudades de algumas coisas que vamos perder em definitivo. Então, boa tarde e obrigado a todos.